Olá, boa noite a todos. Voltamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast Mama, Som e Riso. E hoje nós estamos com a nossa queridíssima Raquel, que representa o som no nosso podcast. E eu vou passar agora o microfone para ela falar um pouco da vida dela, para que a gente conheça um pouco dessa mulher incrível. Boa noite a todos. Quem é Raquel Oliveira? Raquel Oliveira nasceu na cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro continua lindo. Sou do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, mais precisamente do subúrbio, um bairro chamado Campo Grande, um bairro com muita população. Eu nasci lá, numa família com 3 irmãos e Raquel, né? Ao todo 4 filhos, e o meu pai e a minha mãe, onde eu recebi muita influência do que a Raquel é hoje, não é? A Raquel, na sua infância, sempre recebeu muita influência religiosa por parte dos pais, porque meus pais e eu também sou protestante e nós recebemos muito esta influência, né? É uma influência que tem a ver com o cuidar também. No outro episódio nós ouvimos a Cíntia falar sobre cuidar, e também no som nós temos o cuidar de pessoas, acolher pessoas. A minha mãe, a profissão dela, auxiliar de enfermagem. Então era muito comum na nossa rotina semanal recebermos em nossa casa os vizinhos, amigos, os amigos dos amigos, para que minha mãe cuidasse dessas pessoas, fizesse administração de medicações, injeções, fazer compressas, não é? Ferimentos. Isto fazia parte da nossa rotina. Então toda esta influência tem tudo a ver com o que a Raquel é hoje. Também, não menos do que a influência da minha mãe, também tem a influência do meu pai. Meu pai também, a profissão dele também é prestação de serviços, mas também tinha esta rotina. Os vizinhos, os amigos deles também vinham à nossa casa também. O meu pai trabalhou, né, com contabilidade, e isso também era muito comum. Então a minha casa sempre estava com as portas abertas para receber as pessoas, e a Raquel também assim, está sempre com as portas abertas para receber, para acolher, para cuidar as pessoas na saúde da comunicação, um som de qualidade. E no ano de 2017 a minha família decidiu imigrar para Portugal. Eu vim com toda a minha família, meu esposo, minhas 2 filhas, Tainá e Thaís. E um dos motivos foi pela segurança pública. Infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa, mas na altura que nós imigramos já havia muita violência, né? Falta da segurança pública, e nós escolhemos Portugal pela facilidade da língua, né? O português. Sim. E escolhemos também porque Portugal é um país com muita segurança pública. Nós agora gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre o momento que iniciou a vida profissional, né? Como foi assim, essa decisão para ser uma terapeuta da fala, no Brasil fonoaudióloga, né? Então qual foi, o que aconteceu para você se decidir por essa profissão? Que lhe motivou, né? Que inspirou a seguir esse caminho? Na verdade, a minha primeira formação superior foi em música, que é som também. Tudo a ver com som, não tinha como fugir do som. Não é o som da música, é um som de beleza, de estética. Até por isso você toca também. Exatamente, eu toco piano. Então é o som da arte, né? E eu também estudei o som na perspectiva da saúde da comunicação, produzir um som com saúde vocal, não é? Então, assim, durante a faculdade de música, eu tive um professor de canto
chamado Ginny Wilson. E o nome é bonito e diferente. Sim, ele é americano. E eu fiz a faculdade de música na Tijuca, outro bairro do Rio de Janeiro, da região norte do Rio de Janeiro. E lá eu conheci o Ginny Wilson e ele teve toda a influência para que eu fosse estudar fonoaudiologia. Por quê? Ele também era formado em música, mas também fez fonoaudiologia. E ele, sempre nas aulas, ele falava sobre a fonoaudiologia, sobre o que ele estava a estudar e já fazendo estágio. E ele falava que tinha tudo a ver com o meu perfil. E toda esta influência dele, hoje ele não mora mais no Brasil, voltou, depois que ele se aposentou, voltou para os Estados Unidos. E então eu fui estudar fonoaudiologia por total influência do meu professor de canto, Ginny Wilson. Que interessante. Ginny Wilson sabe esse professor e ator hollywoodiano? Sabe. Ele sabe. Inclusive, quando ele voltou para os Estados Unidos, eu ganhei de presente muitos livros, instrumentos musicais. Ele distribuiu com os alunos que tinham mais afetividade com ele. Eu era uma dessas alunas, né? Estava sempre pertinho dele. E aí, eu e outros colegas ganhamos de presente muito material de trabalho. E me diz um pouquinho, então, sobre a sua jornada acadêmica. Lá, os seus primeiros passos na sua carreira. Conte para nós um pouquinho. Sim. Aí, eu fiz música, depois fiz fonoaudiologia na Universidade Veiga de Almeida. E depois... eu fiz estágio em todas as áreas da fonoaudiologia, não é? Porque a comunicação é algo muito amplo. E eu fiz estágio na parte da audição, na parte da fala, na parte da linguagem, na leitura, na escrita. Fiz estágio também com pessoas com necessidades educativas especiais, na parte de pós-trauma também, porque eu queria conhecer bem cada área para depois escolher exatamente naquilo que eu ia trabalhar. E assim, eu sou uma apaixonada por cuidar de pessoas, eu gostei de todas as áreas, na verdade. Foi difícil. Foi muito difícil, mas assim, como estava muito relacionado o som, né, da formação musical e da fonoaudiologia, eu acabei primeiro começando a trabalhar mais nessa área de voz, estética vocal, preparação de cantores, coristas, e depois eu comecei a me dividir com outras áreas. Hoje, atualmente, o que eu mais gosto de trabalhar na terapia da fala, né, porque aqui em Portugal o nome da profissão é terapeuta da fala, com pessoas com necessidades educativas especiais, principalmente as pessoas dentro do espectro do autismo. Que orgulho! Isso é muito lindo, né? Porque não são todas as pessoas que querem ter esse contato, né? A gente sabe que não é fácil. É um desafio. Mas é um desafio, mas é muito gratificante. É gratificante, né? pronto, é gratificante, né? Porque a resposta é perfeita, né? Sim. Assim, você vê crianças evoluindo, igual te agradecendo com um abraço, com um sorriso, exatamente. que muitas vezes lá no início nem isso fazia. Os não verbais verbalizarem, né? Depois de tanto trabalho, né? De tanta técnica ali aplicada, e você ter um retorno, deve ser. Sim, é fantástico. Eu fico muito emocionada quando eu consigo contribuir para o desenvolvimento de uma criança, né, com qualquer tipo de necessidade especial. É muita emoção. E aqui em Portugal, como é que foi, depois que você chegou aqui, em relação à sua área profissional, como foi que você conquistou, né, como profissional da terapeuta da fala, né, conquistou esse espaço, né? Lógico que a gente sabe que está a conquistar, mas chegou lá. Então, conta pra gente aí. A vida do imigrante é um verdadeiro desafio.
Eu acho que a palavra que resume tudo é resiliência. Isso. Né? Qualquer imigrante, qualquer pessoa que vai migrar para qualquer parte do mundo, a primeira palavra que vem é a resiliência, né? Para você saber equilibrar a sua saúde mental e emocional com todos os desafios que nós enfrentamos em todas as etapas dessa imigração. Então, meu primeiro desafio foi fazer a equivalência de diploma em Portugal. Os terapeutas da fala não têm um conselho, como no Brasil, a fonoaudiologia tem um conselho regional de fonoaudiologia e tem um conselho federal. Aqui não tem conselho. Então, a autorização para trabalhar é através da administração da Direção Geral de Saúde, o que torna um pouco mais difícil. Vou explicar por quê. Então, assim, primeiro eu fiz o processo de equivalência de diploma, tem que ser feito através de uma universidade pública. E eu fiz através do Instituto Politécnico de Leiria. Esta equivalência demorou, né, o resultado para sair 1 ano. Eu não tive que cursar nenhuma disciplina, não tive que fazer estágio profissional, porque eu já tinha quase 20 anos de prática profissional como fonoaudióloga no Brasil, prática comprovada. Então, não foi necessário fazer estágio nem disciplina, mas simplesmente o decorrer da burocracia demorou 1 ano e foi deferido, eu tive equivalência de 100%. Aí começou outro processo na na Administração Geral de Saúde. Este outro processo demorou 2 anos. De acordo com a lei de autorização para trabalhar como terapeuta da fala, foram exigidos para Raquel Oliveira vários itens que não estavam de acordo com a lei naquele momento. Mas a Raquel resolveu assim mesmo cumprir com aquilo que não estava de acordo com a lei, porque na altura eu consultei um advogado português que tinha experiência em equivalência, autorização para trabalhar, e ele disse: se a Raquel abrir um processo, porque o que está sendo exigido está contra a lei, esse processo pode demorar 10 anos. Então, o meu conselho é que você faça aquilo que estão exigindo. Uma das exigências foi fazer prova do português europeu. Isso está totalmente fora porque a minha língua materna é o português. Então, de acordo com a lei, eu não deveria ter feito isso. Proficiência da língua portuguesa. Se a minha língua materna é o português. E foi um desafio conseguir alguma instituição que fizesse a prova, porque a primeira instituição que eu procurei foi o Instituto Politécnico de Leiria, a Escola Superior de Educação e Ciências. E o coordenador responsável por essa prova, ele disse: isto é ilegal. Esta prova não pode ser pedida para uma pessoa que a língua materna é o português. E aí ele disse: nós não podemos fazer porque a sua língua materna é o português. E eu comecei a procurar, todos davam a mesma resposta: não pode, não pode. Até que eu consegui, eu fiz pelo Centro de Línguas da Universidade do Minho, fiz a prova. Tentei me preparar um pouco para como seria essa prova. Um professor, na altura, eu estava fazendo mestrado em Educação Especial em Portugal, e um dos professores me orientou como estudar para esta prova. E eu fiz a prova teve a parte escrita e a parte falada. Eu fui aprovada na prova, não é? Porque aqui tem o nível do português, né? A1, A2 o nível mais alto é o C2, né? Então foi colocado lá que eu tinha o nível C2 do português. E também outra exigência que me fizeram, eu tinha que fazer uma prova da avaliação da minha fala, da linguagem, com uma terapeuta da fala portuguesa. Também não estava fora da lei, mas eu segui o que o advogado falou, eu fiz as 2 provas
E mesmo assim o processo demorou 2 anos e enfim eu consegui a carteira, a identidade profissional para trabalhar em Portugal. Aí é luta. É luta. É luta. Muita burocracia, né? Sim. Na verdade, Só documentos e ao todo 3 anos para ter autorização para trabalhar em Portugal. Brasileiro não desiste nunca. Sim, de jeito nenhum. Tá vendo, gente? É por isso que essa mulher é terapeuta muito além da fala. muito bem. Bom, Raquel, conte para nós um pouquinho sobre o seu trabalho hoje com os pacientes, né? Que não verbais, né? Quais são os que... Conte alguma experiência sua. Da sua atuação da sua aqui, atuação terapeuta da fala. Aqui. Atuar sendo uma terapeuta da fala brasileira em Portugal também é mais um desafio. Há um pouco de preconceito das pessoas em relação à minha pronúncia, o português do Brasil. Eu também tenho uma pronúncia muito forte do carioca, do Rio de Janeiro. Os portugueses conhecem muito bem esta pronúncia porque os portugueses sempre assistiram às novelas brasileiras. Então eles conhecem muito da nossa forma de falar, de pronunciar. E existe o preconceito. No início eu fui fazer entrevistas como qualquer pessoa, né? Porque eu pensei, eu preciso conhecer o mercado de trabalho em Portugal, porque é muito diferente, não é? A cultura é muito diferente, as pessoas pensam muito diferente. Então eu comecei a fazer algumas entrevistas e ouvir muitas coisas desagradáveis, como o seu currículo é excelente, mas a sua pronúncia é insuportável. Não é nada agradável ouvir isto, como outras coisas semelhantes. É um ruído doloroso. Sim. Mas eu não desisti. Atualmente eu já trabalhei com pessoas da Ucrânia, com portugueses. Atualmente ainda tenho pacientes portugueses, pacientes brasileiros, africanos, porque Portugal é um país de imigração. Então aqui nós temos contato com vários idiomas, com várias nacionalidades, várias culturas diferentes. É o país da diversidade, não é? E isso precisa ter muito equilíbrio, não é? Aprender muitas coisas também. O vocabulário da terapia da fala é um pouco diferente da fonoaudiologia. Por exemplo, tudo que no Brasil é classificado como transtorno do desenvolvimento, em Portugal a terminologia diz que é perturbação do desenvolvimento. Então eu precisei aprender toda essa terminologia para perceber, né, como funcionam as coisas. Também precisei observar o comportamento de tantas nacionalidades diferentes, para que a minha linguagem fosse clara e compreendida por pessoas com muita diversidade que nós temos aqui, não é? Então, assim, também tem um lado bonito da história. Nem todos têm este preconceito. Eu tenho pacientes que são verdadeiros queridíssimos, não é? Que me acolhem muito bem e estão sempre a me dar alguma prenda, alguma palavra de elogio, de encorajamento, abraços, beijinhos, flores. As crianças, né, gostam muito de dar flores, não é? Então, assim, tem também o lado bonito desta história, este lado que nos motiva a continuar. Não é? Nos motiva a continuar. Dias de luta e dias de glória. Sim. Atualmente, como eu já citei, eu quero focar no público das pessoas dentro do espectro do autismo. Não é? Eu tenho especialização em autismo. Atualmente estou fazendo mais uma especialização através do Instituto CBI em Miami.
E por quê? Assim, eu quero cuidar, mas eu quero cuidar bem. E é preciso a gente se atualizar. Sim. Ainda mais dentro do espectro do autismo. O espectro do autismo é um mistério. Tudo é um mistério, né? O que se dizia há 10 anos atrás, nós não dizemos mais hoje. Por exemplo, há 10 anos atrás, se dizia que não se sabe a causa do autismo. Hoje a gente já diz que há causas multifatoriais. Então, assim, vai sempre mudando, porque o autista é uma caixa de surpresas, não é? Tem muitas variações, sim, muitos fatores. Sim, e acaba que a gente tem que sempre procurar aprender para poder atender e acolher bem este público. Exatamente. Então, Então, atualizada, precisa. Sim, exatamente. Cada um que chega, então, precisa ser... É um autista. Cada autista é único. Cada um é diferente do outro. Sim. Não tem um padrão, né? Sim. Eu não tenho formação psicológica, mas nós temos que ter, assim, muitas palavras de apoio para a família. Não é fácil quando uma família recebe esse diagnóstico. Quando ela recebe esse diagnóstico do médico especialista que diz seu filho é autista, a maioria das famílias parece que o mundo caiu à sua frente, não é? Porque quem tem um autista, eu tenho na minha família um autista, e são muitos desafios diários. A rotina da família vai ser toda alterada, porque sim, essa pessoa precisa de muitas terapias, não é só a terapia da fala, é terapia ocupacional, é psicólogo, fisioterapeuta, dependendo do caso, musicoterapia e médicos especialistas. Alguns precisam de medicação, outros não. Então, assim, nós indiretamente que recebemos esta criança com esse diagnóstico, nós acabamos ter que ter palavras de motivação e de apoio a esta família que recebe este diagnóstico. É fundamental, né? Acolher, né? Sim. Essa rede de apoio que vai dar o suporte Sim. adequado a esses indivíduos. Sim, exatamente. E agora, como é que você concilia isto com a casa, com o marido, sim, com as filhas, né? Apesar das suas filhas já serem adultas, né? Independentes. Entre aspas, casada, né? Tem uma que ainda está em casa, mas já é adulta, né? Sim. Como é? Conte aí. Sim, ser dona de casa, ser mãe, ser esposa e ser profissional e ser empreendedora não é fácil. É preciso pensar, é preciso separar também o ambiente familiar do ambiente profissional, porque qualquer terapeuta durante o dia ele recebe uma carga emocional muito grande e é preciso a gente ter sempre essa consciência e separar os ambientes, né? Deixar a carga do lado de fora da porta de entrada para isso não influenciar e desequilibrar o ambiente familiar, que é muito importante, é um apoio, né? A minha família sempre me apoiou em todos os momentos, em todos os meus sonhos e loucuras também. Quer frisar bem. Porque assim, na minha família eu sou tida um pouco como louca, porque assim, antes de acabar um curso, eu já estou a pensar no próximo curso que eu vou fazer. E meus irmãos sempre dizem: você nunca vai parar de estudar, Raquel, eu não aguento isso. Então é um pouco loucura, mas é a Raquel sendo Raquel. Pronto, disse. Já foi. E agora, minha querida, conclua dizendo para nós o que você pensa, né, para o futuro, para a sua perspectiva aqui, cá em Portugal. O meu sonho, o meu maior sonho é contribuir positivamente na sociedade portuguesa, né? Principalmente em relação às pessoas dentro do espectro do autismo. A Raquel, quando recebe
uma criança, né, um novo cliente, uma nova família, ela não olha para o diagnóstico, ela olha para a pessoa. Isso é muito importante, porque o diagnóstico às vezes é muito pesado. A sociedade vê como pesado. Então, eu não vejo o autista, eu vejo a Maria, eu vejo o Nuno, eu vejo a Filipa. Eu vejo ali uma pessoa que tem suas potencialidades e também tem as suas dificuldades. E eu me vejo dentro dessa história como um agente de transformação. Também envolver esta família, envolver esta escola onde esta criança está, envolver toda a sociedade na conscientização do que é o autismo. O autista tem direito de estar onde ele quer estar, onde ele deseja estar. E esse papo, né, atual de inclusão é muito bonito. Mas entre falar e fazer há um espaço aí, há um gap, isso, não é? Isso. Então, assim, é preciso envolver a sociedade. Eu gosto de fazer isso através dos workshops online ou presenciais para falar sobre autismo. Não só a Raquel a falar, mas os pais também a falar, porque a Raquel sabe muito de autismo. Mas quem está lá 24 horas é esta família, que sabe, domina o que é uma pessoa dentro do espectro. Então, na pele ali, né? Exatamente. Prática, o empirismo ali. Sim, exatamente. Então, o que ocorre é isto. Eu quero continuar trabalhando com este foco, mas trabalhar com qualidade, né, para gerar transformação. Exatamente. E o próximo episódio? Nós vamos conhecer a história de quem? De quem? De quem? De doutora Márcia! A história do riso! A história do riso! Exatamente! A história do riso desse podcast. Sendo representado por essa pessoa maravilhosa, a queridíssima Márcia Pires, que vai contar pra gente um pouquinho da história dela, da trajetória dela. Enfim, vai ser massa! Próximo episódio, terceiro capítulo. Não percam, olha, não esqueça jamais de curtir, de partilhar, o que mais? E de se inscrever no nosso canal. Passe para muito, muito mais gente. E até lá. Beijinho. Até já. Tchau.